é uma delícia quando a gente cria expectativas e elas são não só preenchidas, como são também superadas? Pois esse é o caso do Batman, do Matt Reeves. Um filme sólido, um filme compacto e tem uma visão muito bem amarrada por trás dele. Não só isso, como ele cumpre essa missão quase como quem está cumprindo um objetivo militar. Matt Reeves é um tanque de guerra dirigindo. O Matt Reeves já tinha feito um trabalho de reconceituação notável com o Planeta dos Macacos, o Confronto, e Planeta dos Macacos, a Guerra. E em The Batman, que no Brasil se chama só Batman, mas devia se chamar O Batman, porque merece, ele leva essa capacidade dele ao extremo. Começa pelo conceito, prossegue no roteiro, ganha corpo com a excelente escalação de elenco. Estou falando desde os menores papéis secundários até, lógico, o ótimo Robert Pattinson no papel do Batman. Materializa isso na tela com uma concepção visual forte, arrojada e cheia de propósito, funcional. Dá para tudo isso aquela direção, ao mesmo tempo febril e musculosa dele, duas qualidades que é muito difícil combinar, e põe tudo isso a serviço de uma visão, de uma ideia sobre o tempo que a gente vive. O Batman era, na minha opinião, o personagem mais interessante de quadrinhos, porque ele é maleável, ele sempre se presta a ser um comentário sobre o momento, a ser uma expressão do momento em que a gente está, e porque ele não tem nenhum superpoder, não tem essa fantasia, aqui não tem atalho, aqui ele tem que entrar na briga mesmo. Vamos aos particulares da coisa, então. Primeiro, este Batman. Por que eu falei que deveria se chamar O Batman? Porque o Batman, de fato, é o personagem central desse filme. A gente sempre vê o Batman em oposição a outros personagens, mas é difícil a gente ver ele em oposição a ele mesmo. E aí está muito do brilhantismo da interpretação do Robert Pattinson. Só uma parte aqui, quem ainda pensa no Robert Pattinson como o vampiro do Crepúsculo está muito atrasado na história. Terminou o contrato dele com o Crepúsculo, o Robert Pattinson foi tratar de ser um tremendo ator. Ele fez o que precisasse, ele topou todos os riscos, não teve medo de nada, trabalhou com alguns dos diretores mais instigantes que estão em atividade e nunca parou para pensar se o papel era de protagonista ou de coadjuvante, se o filme ia fazer dinheiro ou não. Ele queria aprender, ele queria ser mais ator a cada filme que ele estava fazendo e ele conseguiu. Essa é a encarnação mais jovem do Batman. Estou falando da caracterização do personagem, não da idade do ator, tá? Ele está no começo da carreira dele como justiceiro, está dando os primeiros passos. De maneira que ele ainda tem certa dificuldade em lidar com a sensação libertadora de anonimato que o traje dá para ele, com a renúncia à responsabilidade que ela torna possível, a atitude moral que o traje torna possível. Não bastasse isso, ele é a versão mais traumatizada do Batman que a gente teve até hoje. Trauma mesmo, no sentido clínico da palavra. O Matt Reeves, felizmente, poupa a gente de reencenar aquilo que a gente já está cansado de ver, que é a morte dos pais do Bruce Wayne. Em compensação, ele retrata melhor do que ninguém o que acontece com uma pessoa que passa por isso. Bruce Wayne aqui é um vazio. Não tem essa de ser playboy para desviar a atenção da identidade oculta dele. Não tem uma caverna fantasticamente tecnológica, não tem no Alfred o Andy Serkis nem o mordomo que cuida de tudo e nem a figura com a qual ele tinha em outras encarnações uma relação de afeto. O Alfred aqui é um guardião para ele só e uma figura também muito atormentada pelo que aconteceu. Esse Bruce Wayne aqui não tem nem o dinheiro que os outros têm. A depressão dele é tão grande, a apatia dele é tão profunda que ele nem se interessa mais por esse aspecto das coisas e, pelo jeito, está deixando a fortuna minguar. Ou seja, desta vez não é o Bruce Wayne que preenche o traje do Batman, que, lógico, dá vazão a outros aspectos da personalidade dele quando ele está oculto pelo traje. Dessa vez é o traje que preenche o Bruce Wayne. Este Batman do Matt Reeves é um hiper-noir. Ele é uma versão extrema de, digamos, Chinatown, do Roman Polanski,
ou, por exemplo, de Operação França, do William Friedkin, 2 grandes filmes. Mas só para dar uma ideia, é mais ou menos como se Operação França e Chinatown tivessem sendo feitos pelo David Lynch. Eu acho que eu nunca vi um filme trabalhar tão bem escuridão quanto este Batman. O Matt Reeves e o excelente diretor de fotografia dele trabalham a escuridão como se ela fosse uma paleta de cores. Eles trabalham com diferentes densidades de escuridão o tempo todo. Quase todas as cenas são noturnas. Quando tem uma cena diurna, ela é drenada de cor. Quando tem que haver uma explosão de cor em alguma cena, é sempre um laranja ou um vermelho quentíssimos. E eles trabalham muito também com ambientes que correm na sua perpendicular. Então é frequente você ter a sensação de que as paredes daquele cenário estão se fechando uma contra a outra. E dentro dessas paredes ele coloca às vezes um monte de gente em orquestrações de movimentos que são maravilhosas e super aflitivas. Gotham City nunca foi tão doente, tão corrupta, tão degradada, tão suja quanto neste Batman. E nunca foi tão desesperançada também. O Matt Reeves tem também uma cultura visual muito boa e parte desse sufocamento, dessa desesperança de Gotham, ele exprime usando muito como referência o Edward Hopper, que é o pintor da solidão urbana, é o pintor do fim de linha urbano. Entre muitos quadros do Hopper que ele aproveita no filme, esse aqui vocês vão reconhecer numa certa cena, o Nighthawks. Isso aqui, na verdade, é uma versão do inferno. Não do inferno na concepção cristã, mas do inferno na concepção dos gregos antigos. É uma terra de penumbra em que as pessoas são fantasmas delas mesmas. Elas não estão mortas, mas elas também não estão completamente vivas. E o Bruce Wayne, lógico, só se sente vivo quando está sendo preenchido por aquele traje dele, quando aquele traje dá um sentido para a vida dele. Que sentido é esse? É uma questão complicada. O fato é que ele não está fazendo a menor diferença nessa Gotham cheia de violência e de crime. Mas, quando um sujeito muito importante da cidade é assassinado de forma horrenda e o filho pequeno dele encontra o corpo, aí as coisas mudam para o Bruce, porque, obviamente, tudo que está no passado dele vem à tona. O vilão, a gente sabe, é o Charada e ele foi diretamente inspirado no Zodíaco, aquele serial killer que aterrorizou a região da Bahia de São Francisco entre 68 e 69. Em uma entrevista que eu adorei fazer, o Matt Reeves diz que o Zodíaco foi a primeira coisa que veio à mente dele quando ele pensou em como eu faço para tirar essa ideia de pessoas mascaradas, pessoas fantasiadas do terreno da fantasia? Como é que eu faço para trazer isso para o mundo real de uma maneira que seja muito próxima de quem está na plateia? Até hoje a gente não sabe quem foi o Zodíaco, a polícia nunca conseguiu descobrir, e ele é uma imagem um bocado real, um bocado concreta do terror sem rosto. Ou seja, este Batman é uma caçada a um criminoso. Esse é o objetivo principal. São 3 horas fantásticas, mas eu não vou dizer que são 3 horas de diversão, porque a gente teria que reajustar bastante aí o conceito de diversão. O Matt Reeves apara aqui toda a gordura que poderia haver, deixa só carne e osso mesmo. Por exemplo, o Batman tem um arsenal limitadíssimo. Ele tem basicamente lentes de contato com as quais ele consegue gravar o que ele viu para rever depois, e elas deixam a imagem afunilada e avermelhada. É como se esse Bruce Wayne sempre visse as coisas mesmo tingidas de sangue e distorcidas pelo trauma dele. Ele tem a armadura à prova de balas e até o emblema da armadura é funcional. Ele é destacável e vira um shuriken. E ele tem o carro dele, que parece um muscle car dos anos 70, com uns ângulos bem duros, linhas retas, e no qual ele colocou tudo de motor e tudo de armamento que ele foi capaz. Nada estético aqui, tudo é prático, tudo tem uma razão para existir. E isso vale também para os personagens. Esse é um Batman tão travado, tão mergulhado no trauma dele, que ele só consegue se comunicar com as pessoas, quando ele consegue se comunicar com alguém, por meio do sofrimento delas.
com o detetive Gordon, interpretado aqui pelo maravilhoso Jeffrey Wright. A comunhão que ele tem é a sensação de fracasso dos dois, sensação de fracasso ante aquela cidade que devora todo mundo e se devora constantemente, e também do isolamento em que eles estão, o Batman pelas circunstâncias óbvias dele e o Gordon pelo fato de que essa é uma polícia muito promíscua com o poder, muito corrupta, e a honestidade dele é como um cheiro ruim que se espalha. E ele encontra uma ligação também com a Mulher Gato por intermédio da perda. E olha, Zoe Kravitz é outra atriz que só cresce a cada trabalho que eu vejo com ela. A Selina Kyle, que é uma mulher jovem, que teve uma vida muito dura, que está acostumada a se virar, mas um bocado cansada de ser usada, e que está à procura de uma amiga dela que desapareceu. Também ela não é a Mulher Gato ainda, ela também está se iniciando nessa persona, está tateando em busca dos limites para essa persona dela, da mesma maneira que o Bruce Wayne. Rola um climão ali? Rola, tem uma química ótima entre o Robert Pattinson e a Zoe Kravitz, mas tem tanta coisa em volta deles, tem tanta coisa puxando esses dois personagens em direções diferentes que, felizmente, essa não é uma preocupação fundamental do filme. Por que eu digo felizmente? Porque filmes com personagens de quadrinhos vêm com toda aquela bagagem. Os filmes que vieram antes, as graphic novels, os próprios quadrinhos, as outras versões, as outras adaptações, as expectativas. E é natural que um diretor sinta a pressão e queira atender tudo isso colocando penduricalhos nos filmes. Mas aqui, como eu disse, está tudo cortado até a carne. O nome do jogo é compressão. Uma pequena desvantagem disso é que este Batman não tem aquele momento de arrebatamento ou de escalada do espetáculo que a gente tinha, por exemplo, na trilogia do Cavaleiro das Trevas. O Christopher Nolan sempre fez isso muito bem. Esse aqui não, ele martela, 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 martela você até o final. Por outro lado, eu só posso admirar essa coesão, tanta atenção a cada detalhe para que cada um seja indispensável e nenhum esteja lá por acaso. Isso vale para o elenco também. Já mencionei aqui a Zoe Kravitz e o Jeffrey Wright. Tenho que mencionar também o trabalho muito interessante do Colin Farrell como o Pinguim. Não é só uma questão de maquiagem e das próteses que deixaram ele irreconhecível. Não, é que tem aquela coisa forte que vem de dentro do Colin Farrell mesmo e torna ele muito convincente como essa figura repelente, repugnante, abjeta, que cuida de fornecer e propiciar vícios e perversões para todos os poderosos da cidade e que nessa Gotham nem sequer se gradua como um vilão, porque tem gente muito pior do que ele dando as cartas. John Turturro tem um papel importante e está muito bem também. Olha, não tem ator aqui que não esteja perfeitamente escalado, mas nenhum deles, claro, é tão decisivo para esse Batman quanto o próprio Robert Pattinson. Não é fácil ser apático e furioso ao mesmo tempo, embriagado por uma mulher indiferente a ela simultaneamente, ou conter de uma vez só o desejo de salvação de outros, de uma cidade e o desejo de autodestruição. E o Robert Pattinson não só faz isso muito bem, como ele tem aquela presença física e aquele maxilar muito bem definido que todo Batman tem que ter. Eu diria que essa combinação, Robert Pattinson e Matt Reeves, tem perna para ir muito longe com o Batman. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir. Inscreva-se no canal, clique no sininho e me siga também no Twitter e no meu blog. E a gente se vê no próximo vídeo.